Seja bem-vindo ao Judiciário em Evidência. A gente vai mostrar que o Tribunal de Justiça do Ceará está empenhado em obter resultados cada vez melhores para beneficiar, principalmente, o cidadão que precisa ter o processo resolvido. Esse esforço concentrado já permitiu aumentar a produtividade, mesmo com o desafio de ter uma das menores forças de trabalho e o menor orçamento por habitante do Brasil. E a demanda é sempre crescente. A solução está no programa Produtividade e Celeridade. Dados recentes do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, mostram que o Tribunal Cearense continua tendo o menor orçamento do país para cada habitante. Além disso, tem uma das menores equipes de trabalho. Mesmo diante dessa situação, o Judiciário do Ceará subiu 7 posições no ranking nacional. Em 2018, mais de 403 mil processos entraram nas unidades judiciárias do Ceará. Também em 2018, os juízes e desembargadores cearenses julgaram mais de 417 mil ações. Ou seja, além de julgar quantidade igual de casos novos, houve mais de 14 mil julgamentos do estoque processual. O trabalho teve como resultado melhora de desempenho no relatório Justiça em Números, divulgado em agosto de 2019 pelo CNJ. Os dados mostram que o Tribunal do Ceará avançou no índice de produtividade, alcançando média de 1.104 processos baixados, ou seja, aqueles que tiveram desfecho final. Com essa estatística, o Judiciário cearense subiu 7 posições entre os 27 tribunais de justiça, ocupando a 20ª colocação. E esse crescimento ocorreu mesmo com redução no número de julgadores. Nós fizemos um processo de calibragem, de melhorias nas metas setoriais das unidades produtivas, unidades judiciárias, que permitiram que os resultados de cada unidade elas impactassem mais ainda os resultados gerais do tribunal. Além desses ajustes nas metas setoriais, nós tivemos também algumas ações de alinhamento com magistrados e servidores voltadas para aprimoramento da produtividade. Esse resultado de 2018, ele também é uma convergência de ações que já vinham sendo executadas em anos anteriores. Em 2017, o Tribunal de Justiça do Ceará passou a promover a Semana Estadual de Sentenças e Baixas Processuais. 34 magistrados e 32 unidades judiciárias se destacaram no cumprimento das metas e redução do congestionamento em 2018. Todos foram reconhecidos durante solenidade realizada em setembro de 2019. O juiz Cristiano Magalhães, da Primeira Vara Cível de Fortaleza, foi um dos homenageados. É de suma importância essa semana. Ela é primordial para o desempenho dos números que são alcançados agora pelo Tribunal de Justiça. Uma semana que as unidades trabalham exclusivamente na produção de sentenças, de decisões e também de baixa processual. A baixa representa o desfecho do processo e é considerada pelo CNJ para avaliar a produtividade. Nós tivemos alguns resultados em anos anteriores em que a produtividade do juiz era muito boa em termos de sentença, mas isso não se refletia no índice do CNJ. O tribunal, de um tempo para cá, vem tendo uma preocupação muito grande em efetivamente baixar esses processos julgados. E toda a atenção que está sendo feita nesse sentido está dando resultado, está mostrando-se claramente isso nos nossos índices de produtividade que acabaram de ser divulgados aí pelo CNJ. Como você viu, esses dados são do ano passado. Já em 2019, o Tribunal de Justiça colocou em prática os projetos do programa Produtividade e Celeridade. A finalidade é permitir que o cidadão tenha o problema dele solucionado no menor tempo possível. Essa equipe tem trabalhado desde abril para dar uma resposta cada vez mais rápida aos cidadãos com processos em varas e juizados. É o Núcleo de Produtividade Remota, que, como o próprio nome diz, atende à distância. Juízes, servidores e estagiários de pós-graduação em Direito integram o grupo, formado por 256 profissionais.
O esforço feito na capital teve reflexo na vida de um agricultor que mora em Monsenhor Tabosa, município localizado a mais de 300 quilômetros daqui. Em agosto de 2018, ele acionou a justiça para pedir a complementação do seguro DPVAT. O julgamento ocorreu em setembro deste ano. E agora a gente vai ligar para ele para saber como é que foi receber essa notícia. Alô? Oi, seu Antônio. O senhor achava que o julgamento ia sair em pouco tempo, assim? É porque as coisas sempre estão mudando. Porque primeiro era muito difícil as coisas, né? Demorava, né? E agora está saindo mais rápido, né? E foi bom para o senhor, então, que saísse rápido? Todo o dinheiro que a gente recebe hoje em dia é difícil, sério. Pois muito obrigada, viu, pelo depoimento do senhor. Então, Ana Maria, você estava me dizendo que advoga há 25 anos. 25 Nesse período, você já tinha visto uma decisão relacionada a DPVAT sair com essa velocidade? Nunca. Para dizer a verdade, esse tempo todo eu nunca tinha visto. Fez a perícia e logo em seguida saiu a sentença. Essa resposta rápida? Essa resposta rápida é nosso retorno de trabalho, porque a gente vive de advocacia. Nós sabemos que o judiciário, a cada ano que passa, está sendo mais procurado pela população em geral, na busca de seus direitos. E essa espera para o cidadão causa angústias, não só para o cidadão, como para o próprio magistrado. Há varas com 10 mil processos, mais de 10 mil processos, que fica inviável ao juiz trabalhar de forma otimizada em cada um desses processos. E aí entra o núcleo de produtividade remota, onde juízes experientes atuam em sintonia com os estagiários de pós-graduação, que também têm a sua competência, e mais ainda os servidores. De abril a setembro de 2019, o Núcleo de Produtividade do Primeiro Grau foi responsável por 14.473 decisões e 35.168 julgamentos. Sempre se falava em congestionamento do Poder Judiciário, mas com esse programa eu noto que está muito mais efetivo. Então, tudo que vem a agregar, que ajude na produtividade, que ajude o servidor, que ajude o jurisdicionado, é sem dúvida nenhuma gratificante. Você ter uma ação desse porte, onde tem uma boa aceitação não só dos servidores, mas também dos magistrados, a sociedade vê que realmente o núcleo está dando resultado. Pensando em também agilizar os processos que chegam ao Tribunal de Justiça, foi criado o Núcleo de Auxílio à Produtividade. A equipe, coordenada pela juíza Jorisa Magalhães e supervisionada pela vice-presidente do tribunal, desembargadora Nailde Pinheiro Nogueira. De junho a setembro, o núcleo atuou em 987 processos. Consideramos um número expressivo de produtividade e cada vez mais a equipe que hoje nós temos um núcleo de auxílio à produtividade. Esses 16 estagiários já de pós-graduação, eles estão assim concentrando o seu esforço em elaboração de minutas de decisões terminativas. Aqui no NAP, a gente faz a gestão e triagem dos processos que vão ser trabalhados pelo núcleo, com autorização dos gabinetes, dos desembargadores. E a gente também estimula os estagiários a trabalharem com modelos, a produzirem autotextos para as demandas de caráter repetitivo. E quando eles produzem as minutas, a gente revisa as minutas, faz a correção do texto, da redação, a estruturação formal das minutas, bem como a matéria jurídica tratada. Nós usamos os dados da Secretaria de Planejamento e Gestão do Tribunal. Eles identificam quais são os gabinetes em que qualquer ação possa gerar um impacto maior na produtividade do Tribunal de Justiça. O objetivo maior é o objetivo da gestão, que é celeridade e produtividade. Mas o que encanta nesse projeto é efetivamente proporcionar a esses estagiários de pós-graduação um aprimoramento técnico, jurídico e humano. O trabalho do núcleo fez com que o advogado Davi Salomão recebesse uma resposta mais rápida sobre um agravo de instrumento, que é um tipo de recurso. Dentro da perspectiva desse programa foi verificado isso e dado uma resposta de fato mais célere
como eu estava vendo que é a própria perspectiva do programa. A gestão atual deixou de se preocupar com a questão dos problemas e tentou arranjar uma solução que, a meu ver, salvo engano, o programa está ativo desde maio apenas e ele já está com boas expectativas e resultados. Também é feito trabalho de saneamento dos dados processuais. A equipe é formada por servidor e estagiários de graduação. Então, essa equipe faz o quê? Dos gabinetes selecionados, examina processo por processo e identifica os gargalos. Esse processo está parado porque está faltando um expediente de intimação. O processo já foi julgado, mas falta ser dado baixa ou encaminhar o processo para o Tribunal Superior. Então, assim, são situações diversas que são identificadas, principalmente processos parados há mais de 100 dias. Em 5 meses de atuação, de maio a setembro de 2019, a equipe de saneamento de dados atuou na análise de 17.693 processos e efetuou 2.267 baixas. Eu tenho encontrado muito o elo da confiança entre aquilo que eu estou me propondo e ao desembargador que me acolhe juntamente com a equipe. Então, instalado esse elo da confiança, nós partimos agora para a questão da credibilidade. Temos um cuidado muito grande, não só com o quantitativo de decisões, mas também com a qualidade das decisões. O programa Produtividade e Celeridade também conta com outro grupo. É o Núcleo de Qualidade da Informação. O objetivo é fazer a análise e o saneamento de dados nos sistemas processuais. De março a setembro de 2019, foram baixadas mais de 41.500 ações de Fortaleza e de comarcas do interior do Ceará. Ele exerce um papel de ingressar nas unidades e mapear problemas de sistema, problemas operacionais que aquela unidade tenha, para tornar, digamos assim, o acervo mais limpo no sentido de dados, né? No Juizado da Mulher, especificamente, o trabalho foi muito bem feito. Nós tínhamos uma taxa de congestionamento no início do ano da casa de 78%. Atualmente, essa taxa caiu já para 36%. Fruto da qualidade, lógico, de todos os juízes que estão atuando nessas unidades e também do Núcleo de Qualidade da Informação, que conseguiu identificar e dar baixa a diversos processos que estavam pendentes de baixa. Já temos um quadro de produtividade muito grande, já baixamos esse estoque de processos, pela primeira vez se começou a baixar esse estoque de processos, né? Isso foi fruto de muito planejamento, né? Nós, diante da escassez de força de trabalho e de orçamento, nós nos voltamos para o planejamento, para o uso da tecnologia e para a modernização do Poder Judiciário. Veja agora como é a atuação dos juízes suplentes e dos estagiários de pós-graduação. Sabrina Figueiredo está entre os 173 estagiários de pós-graduação em Direito que atuam desde junho no Núcleo de Produtividade Remota, no Fórum de Fortaleza. Todos participaram de seleção pública e recebem bolsa de R$ 2.000 por mês para a jornada diária de 5 horas. Esse programa implementado pelo Poder Judiciário está sendo um sucesso, porque nós estamos conseguindo aumentar a produtividade do tribunal, conseguindo dar uma resposta mais célere à sociedade, das demandas, aumentar a confiança da sociedade em geral no Poder Judiciário. Além disso, também está sendo uma experiência boa para a gente, porque nós estamos pegando experiência, aprendendo muito com os juízes com quem nós trabalhamos. Então, está sendo assim, uma experiência boa em todos os sentidos. Na sala ao lado, conhecemos Riquele Kelman. Ela integra a equipe de 40 servidores que trabalham exclusivamente no Núcleo de Produtividade Remota. É um privilégio fazer parte da equipe, porque a equipe serve com apoio para descongestionar o Poder Judiciário. E isso é histórico, eu fico feliz, a equipe é comprometida, a gestão incentiva uma produtividade com qualidade, e isso é essencial para o Tribunal de Justiça. A dedicação de magistrados, servidores e estagiários de pós-graduação tem dado retorno positivo ao cidadão. Um dos exemplos é o caso do Anderson, que ficou muito debilitado após acidente de trânsito. A advogada dele entrou na justiça com pedido de pagamento do seguro DPVAT,
A ação foi julgada em menos de 7 meses. Ele sofreu um acidente de moto, colidiu com a barra de ferro na BR-222 e sofreu graves sequelas neurológicas. Foi um resultado bastante rápido, que a gente deu entrada no final de janeiro e em agosto já saiu a sentença. Então foi uma surpresa muito grande para nós advogados. A satisfação pelo julgamento rápido é compartilhada por quem trabalha diariamente para oferecer o melhor serviço à sociedade, como o servidor Tiago Gondim, do Núcleo de Auxílio à Produtividade do Tribunal. É muito gratificante participar de um projeto dessa relevância, dessa magnitude, um projeto que visa incrementar a produtividade do Judiciário Estadual, que está dando um suporte para que a atividade jurisdicional seja mais célere, mais eficiente. Yasmin Mesquita atua em processos como o do advogado Davi Salomão, que mostramos no bloco anterior. É uma valorização, né? De saber que você está servindo à sociedade, saber que de alguma forma você está ajudando, entendeu? É mais uma questão de se sentir útil. É mais ou menos assim que eu vejo. Tá podendo ajudar o outro de alguma forma, mesmo que em uma parcela pequenininha, mas tá ajudando, né? Acho que é isso que é gratificante para a gente. Outra iniciativa da presidência do Tribunal de Justiça do Ceará está aumentando a capacidade de julgamento nas turmas recursais, unidades que julgam os recursos dos juizados especiais do Estado. Além dos juízes titulares, passaram a dispor de juízes suplentes. A intenção realmente é essa, de contribuir com a celeridade e prestar um melhor serviço de justiça para aquele que precisa do julgamento dos recursos. Todo esse acervo dos titulares foi dividido igualmente com os juízes suplentes, que vieram auxiliar nos julgamentos. Para quem tem processo, o dia do julgamento é aguardado com ansiedade. Armando Marques fez questão de acompanhar a sessão ao lado do advogado Alisson Salles. O porteiro teve problema intestinal e precisou passar por cirurgia de emergência. O plano de saúde negou, alegando o não cumprimento da carência. O procedimento foi pago pela família de Armando, que depois recorreu à justiça pedindo indenização. Quando ouviu o resultado do julgamento na primeira turma recursal, que confirmou a decisão de juizado especial, ele se emocionou. Agora tem novos planos para o dinheiro que conseguiu recuperar. Eu tenho 2 filhos, minha filha faz faculdade, o meu filho ainda estuda, investir neles. Fazer com que as pessoas acreditem que não vai demorar muito, que o processo vai ser em um tempo razoável, mas que, no entanto, é preciso que entenda que cada julgamento tem um tempo certo. A gente também não pode cobrar nem tanto assim também do judiciário, porque são muitas demandas, recursos que são interpostos sem nenhuma fundamentação. Infelizmente, o juiz também tem que analisar esses recursos que foram interpostos. Mas, de qualquer forma, a gente vê com esses bons olhos, porque vai dar uma celeridade, vai dar uma qualidade nos julgamentos dos processos. Essas medidas foram implantadas no final do mês de julho, mas com o implemento que se criou, é de se observar que já temos indicativos de melhoria e a expectativa é que, com certeza, nós possamos, talvez, triplicar a nossa produtividade. A Secretaria Judiciária Única, SEJUD, já está funcionando. Esse modelo gera melhores resultados para as atividades. O trabalho dos servidores aqui é todo concentrado na produção de expedientes administrativos. Por enquanto, eles atuam em processos das varas da Fazenda Pública, de família, cíveis, criminais e de execução penal de Fortaleza. Mas o cronograma do Tribunal de Justiça é, até o final de 2020, incluir todas as demais varas do Fórum Clóvis Bevilacqua e, em seguida, englobar as comarcas do interior. Então, nós fazemos aqui a análise dos atos, dos despachos, das decisões, dos termos de audiência que os magistrados nos entregam, né? E a partir disso nós identificamos quais são os expedientes que vão sair daí, né? Se vamos fazer ofício, se é uma carta, se é um mandado, se vamos precisar mandar para publicação no DJ, né?
E vamos especializando. No que vamos especializando, vão diminuindo os erros, né? Vão aumentando a produtividade de tudo aquilo que os servidores vão sendo treinados a fazer. E todo mundo ganha. Com o tempo, o modelo se torna ainda mais produtivo. Para se ter uma ideia, a primeira Sejude implantada em Fortaleza produziu 15.815 expedientes de janeiro a março de 2013. 6 anos depois, no primeiro trimestre de 2019, a otimização das atividades permitiu o crescimento de 556%, com 103.910 expedientes. A implantação da Secretaria Judiciária de Primeiro Grau, com a unificação das Sejudes que existiam em Fortaleza, teve início em setembro de 2019. Isso demonstra que ela tem uma grande capacidade de aumento produtivo, né? Algumas razões ou algumas estruturas precisam estar bem definidas. Modelos automatizados, um fluxo de informação, vamos chamar de perfeito, entre gabinete e Secretaria Judiciária, tanto indo como voltando. Como houve uma readequação, nós não poderíamos aportar 100% das especialidades da comarca de Fortaleza nesse momento. Então, estamos reaprendendo algumas atividades, sendo readequadas, e a partir daí acreditamos que próximo mês de janeiro, fevereiro, a gente comece a avançar nas outras especialidades que não são atendidas ainda pela Sejude. Outra medida para dar agilidade ao trabalho da Secretaria Judiciária de Primeiro Grau é a implantação da Central de Atendimento. Então, associado à Sejude, tem uma necessidade de ter uma estrutura de atendimento nas unidades, nas comarcas. Daí porque existe uma central de atendimento aqui no fórum, que foi estruturada, está sendo readequada para essa evolução da Sejude, como também recentemente foi inaugurada a Sala do Advogado, que é uma sala vizinha ao AB, aqui no Fórum Clóvis Bevilacqua, onde ela é exclusivamente para atendimento dos advogados que querem informações sobre a Secretaria Judiciária, seus expedientes dentro da Sejude, né? Então, é um caminho que ele tem, não impede do advogado buscar informação junto à secretaria, ao secretário, à sua assessoria, mas o que a premissa é que, para eu ser célere, eu tenho que ter concentração, eu tenho que ter as pessoas focadas no trabalho. E aí foi necessária essa retirada dentro do que antigamente tinha, cada Sejude tinha seu atendimento, e aí a gente teve que redirecionar esse atendimento. As ações do tribunal para aumentar a produtividade já apresentam resultados positivos. O assessor de imprensa Lucas Almeida é prova de que o trabalho da Justiça Estadual está no caminho certo. Ele procurou o judiciário depois de ter uma experiência ruim na primeira viagem de avião que fez com a mãe. A gente estava voltando de BH para Fortaleza, a gente teve um problema. O avião, ele apresentou algumas falhas e o aeroporto também, depois de que o avião teve essas falhas, ele também proibiu que o avião pudesse decolar. Então a gente iria embarcar às 3 horas de BH para Fortaleza, só que devido a essas falhas, a gente só conseguiu embarcar no outro dia, no mesmo horário. Ele conta que decidiu ingressar com a ação quando soube que outras pessoas do mesmo voo haviam obtido resposta rápida do judiciário. Em menos de 2 meses, Lucas teve o problema solucionado em audiência de conciliação que foi homologada pelo juiz. A justiça hoje eu vejo que ela é efetiva. Com a experiência que eu vivi, que eu tive, eu vi que ela foi bem justa, que ela foi bem rápida, não teve falhas, não teve nenhuma questão de estresse depois que a gente chegou aqui, porque teve o estresse durante a viagem. Foi tudo rápido, não demorou, então eu vi que a justiça ela realmente atendeu o nosso pedido. Os processos do Lucas e do Anderson, que a gente mostrou agora há pouco, estão entre os casos que deram entrada e foram julgados em 2019. De janeiro a setembro, o Judiciário Cearense recebeu 352.563 novas ações. Foram 54 casos por hora, praticamente um processo a cada minuto. O aumento foi de quase 15% em relação ao mesmo período de 2018. E apesar do crescimento da demanda, o número de julgamentos foi de 364.018. Elevação de mais de 30% em relação ao intervalo de janeiro a setembro do ano passado.
A minha expectativa é de que a produtividade aumente muito mais ainda. Nós já vamos terminar o ano de 2019 com uma produtividade muito maior do que 2018, mas muito maior. Os números mostram que o programa Produtividade e Celeridade tem sido eficiente. Então, a expectativa é que essa produtividade ela seja crescente. Por isso que nós estamos trabalhando, fazendo um planejamento para ver se conseguimos dotar cada magistrado de primeiro grau com mais um assistente. E a estimativa da administração do Tribunal de Justiça do Ceará é de que em 2020 o cidadão tenha respostas ainda mais rápidas. Uma nova fase do judiciário e uma fase boa. Hoje nós já podemos dizer que a taxa de congestionamento já diminuiu, fazendo com que hoje o olhar a que é destinado à Justiça Estadual, ao nosso trabalho, ele já está em um outro patamar. Esse feedback que eu tenho recebido nos relacionamentos sociais, por onde eu circulo, encontro pessoas e elas mencionam que já veio o tribunal com outro olhar. Eu espero que os nossos magistrados e os nossos servidores estejam mais motivados do que neste ano. Que eles trabalhem com entusiasmo e que produzam muito mais, dando então uma resposta que a nossa sociedade espera. O Judiciário em Evidência termina aqui. Visite o nosso site www.tjce.jus.br, o Instagram e o nosso canal no YouTube. O endereço para acessar é @TJCEOficial. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.